Mas antes de começarmos, peço que se coloquem de pé para fazermos uma curta oração. Oremos. Santíssimo Pai, glorioso Senhor, graças te damos por essa oportunidade concedida. Senhor, sou tua serva, pobre pecadora e indigna da tua graça. Mas peço-te nessa hora que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor acha que a tua igreja necessita ouvir. Que o mesmo Espírito que peço que o Senhor me dê para falar esteja com todos aqui presente, que de bom agrado querem ouvir a tua palavra, para que também possam igualmente entender, para que todos sejamos edificados para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, peço e agradeço. Amém. Obrigada. Quando Deus fica em silêncio, normalmente isso não é agradável. Mas como o irmão deu uma pequena introdução, e no momento de prova realmente o professor tem que ficar calado para ver se o aluno aprendeu realmente aquilo que foi ensinado. E nós vimos na história de Jó que Deus fica em silêncio para provar os seus filhos. Mas será que Deus só fica em silêncio para provar os seus filhos? Será que não há outro motivo pelo qual Deus fica em silêncio perante as nossas súplicas? Examinemos as Escrituras. Vamos ao livro de João, capítulo 9, versículo 31. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Quem achar que puder ler, agradeço. Amém. Muito obrigado. O silêncio é o mesmo que não responder ou não ouvir, né? Quando falo com alguém, ele não me responde, é a mesma coisa que ele não está a me ouvir, não é? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, temente, ou a pessoa respeita a Deus, o temor começa no coração. Se a pessoa respeita a Deus no seu coração e com a sua boca e o seu corpo pratica a vontade de Deus que conhece, a Bíblia diz que a esse Deus faz o quê? Atende. Fazemos uma interpretação a contrário senso, como se diz. Se alguém não é temente a Deus e essa pessoa não pratica a vontade de Deus, de acordo com esse versículo, o que é que não acontece? Deus não atende. É a Bíblia que diz, não é? Eu nasci, achei a Bíblia escrita, hei de morrer e ela permanecerá escrita. Palavra do Senhor. Continuemos a examinar as Escrituras. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos ler primeiramente versículo 15. Amém. Aqui está bem claro.
Deus diz que quando estendemos as nossas mãos, Ele faz o quê? Esconde de nós os olhos. E continua e diz, quando multiplicais, Ele não o quê? Se Ele não ouve, Ele fica em silêncio ou não fica? Então Deus só fica em silêncio quando prova os seus filhos? Não. Quando também os seus filhos estão em desobediência, a Bíblia é quem fala, não é palavra minha, a Bíblia é quem diz, Deus não ouve. Ainda que multipliquemos as nossas orações, Deus não ouve. É momento para refletirmos. Nós, seres humanos, queremos ouvir só palavras agradáveis, palavras afáveis, não é? Mas a palavra de Deus nem sempre agrada o nosso coração. E o seu efeito é de arrancar o mal que está penetrado no coração para que Deus possa habitar. Porque Deus não habita onde há o mal. Mas por que Deus disse aqui, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós o meu rosto, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouço? Vamos ler versículo 13 e 14 do mesmo capítulo. Uma pessoa que possa ler, por favor. Ninguém quer ler? Amém. Obrigada. Repararam aqui que esse povo do qual Deus está a falar é o povo que também guarda o sábado? Será que nós não estamos incluídos nessa lista? Irmãos e irmãs aqui presentes, examinemo-nos a nós mesmos. Se é que permanecemos na fé. 2 Coríntios 3 e 5 diz: provai a vós mesmos se Jesus Cristo habita em vós. Então, a Bíblia diz na segunda pessoa do plural, mas eu vou aplicar. Nós examinemos a nós mesmos. Provemos a nós mesmos se é que Jesus Cristo está em nós. Porque se há algum pecado que estamos a acariciar, Deus ouvirá as nossas orações? A Bíblia diz que não. Examinemos para vermos que pecados temos acariciado. Aqui a minha tradução diz claramente no versículo 13: não posso suportar a iniquidade. O nosso Deus é santo. Ele não suporta a iniquidade. E no versículo 14, na parte final, diz: já estou cansado de as sofrer. Mostra que são pecados repetitivos, pecados acariciados, que nós não queremos abandonar. Todos nós temos pecados que no fundo, não queremos abandonar. Estou a falar a verdade ou mentira? Dizemos com a boca: ah, Senhor, me ajude a vencer os pecados. Mas quando Deus nos oferece técnicas para abandonar certos pecados que gostamos, resistimos às técnicas divinas oferecidas e agasalhamos os nossos pecados. Principalmente quando Deus usa a pessoa para nos corrigir, ou para nos repreender, ou para nos ensinar. Porque estamos tão inflamados do eu que não queremos ouvir nenhuma coisa que contraria o nosso eu. Verdade ou mentira? É verdade. Se examinarmos profundamente o nosso coração com sinceridade, chegaremos a essa conclusão.
Mas o nosso Deus não quer ficar em silêncio para conosco. Ele quer nos ouvir. É por isso que insistentemente nos tem apelado para abandonarmos o pecado. O pecado causa separação entre Deus e o homem. E se o pecador não decidir abandonar o pecado, infelizmente, terá que sofrer as consequências que tem que ser, ou que Deus tem preparado para o pecado. Continuemos. E vamos até Zacarias, capítulo 10, versículo 11, capítulo 7, versículo 10 a 13. Zacarias, capítulo 7, versículo 10 a 13. Versículo 10 até 13. Não percebi, irmão? Zacarias, capítulo 7, versículo... Sim, pode estar. Amém. Palavra do Senhor. Aqui está elencado no verso 10 alguns comportamentos que Deus viu no seu povo no passado que não eram de acordo com a sua vontade e pelos quais chamou a atenção. A Bíblia diz assim: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Até aqui pode-se dizer que não é feito dentro da igreja. A parte do pecado que Satanás muitas vezes tem triunfado sobre o povo de Deus é nessa última parte. Nem intente o mal, cada um contra o seu irmão, aonde? No seu coração. Será que no nosso coração não temos intentado mal contra o nosso próximo? Pensemos profundamente nisso. A Bíblia diz: eles não quiseram escutar. Me deram o ombro rebelde. Alguém já viu uma criança quando quer fazer bira e os pais, ou a mãe ou o pai, está a querer dar disciplina e a criança diz: já viram essa postura? Mas quando a criança faz isso, a mãe ou o pai fica chateado, né? Porque a criança está a mostrar rebeldia. Será que nós não fazemos isso com Deus? Normalmente, se a criança é pequena, a tendência da mãe é bater. Estás a mostrar rebeldia, vai levar castigo. E nós? Não tem quem nos bater, né? Fisicamente. Mas Deus também castiga. Deus também castiga. Continuemos. A Bíblia diz: ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como o quê? Como diamantes. Quando é algo que queremos mesmo guardar conosco, os pecados que gostamos, ainda que alguém fale, nós mantemos duro, porque não queremos largar. Não queremos abandonar esse pecado. Mas há consequências. Vamos, o verso diz: para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos que enviara pelo seu Espírito. E disso nasceu o quê? Veio a ira de quem? Do Senhor. E a ira foi pequena ou grande? Grande ira. Nós, quando
fazemos o nosso coração duro como diamantes para não ouvirmos a palavra de Deus, isso provoca alegria ou ira no coração de Deus? Muitos acreditam que o nosso Deus é tão bom que ele não ira com o pecado. Porque nós queremos um Deus que nós desenhamos, não um Deus que é Deus. Nós aqui queremos ser Deus de Deus, não é? Mas aqui a Bíblia diz que o pecado provoca a ira de Deus. Continuemos. E o resultado é o quê? É o silêncio de Deus. Deus diz, assim como eu clamei e eles não ouviram, assim também eles clamarão e ele, Deus, o quê? Não vai ouvir. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 9, que o diabo engana a todo mundo. A Bíblia não diz que o diabo pode enganar, mostrando apenas uma faculdade. A Bíblia diz que ele engana, quer dizer que ele obtém sucesso no seu trabalho. E engana não só a Délcia, nem só a Sara, mas a todo mundo. Palavra do Senhor. A Bíblia também diz, em Jeremias 17, 9, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E perverso. E a pergunta diz, quem o conhecerá? E Deus responde no verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os rins. Para quê? Para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o fruto das suas ações. Mas nós não aceitamos que o coração é enganoso. Por quê? Porque muitas vezes cremos no nosso pensamento, nas nossas imaginações más, mesmo contra um outro irmão, e às vezes mesmo contra a palavra de Deus. E vemos, estudamos a Bíblia, Deus nos revela a sua vontade, e nós não aceitamos e procuramos justificações para confirmar a nossa descrença ou a nossa não aceitação. Como? Vamos especificar. Vamos até Gênesis, só para ver uma coisa. Os irmãos sabem o resultado que deu quando a Eva prestou atenção a Satanás, não é? Está no capítulo 3, versículo 5 a 6. Já acharam? Se calhar eu leio para ganharmos tempo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Palavras de Satanás. Depois que Eva trocou diálogo com Satanás, vamos ver como é que ela passou a ver a árvore que Deus lhe tinha ordenado para não comer. E vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Mas quando Deus tinha falado com ela e proibiu que ela comesse, tanto ela como Adão, comessem do fruto daquela árvore, ela tinha enxergado que aquela árvore era boa. Estão a ver o resultado de prestar atenção a Satanás? Ele fala comigo e fala com vocês também. Fala nos nossos ouvidos, através dos nossos pensamentos. E muitas vezes tomamos como sendo nossos, porque queremos ouvir as palavras dos demônios e dizem, eu gosto disso, eu prefiro isso, prefiro aquilo, mesmo sabendo que a nossa preferência, ou preferência de Satanás manifestado em nós, não agrada a Deus. A Bíblia diz que depois de falar com Satanás, a Eva passou a ver a árvore como boa. Além de boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Até onde chegou a imaginação da Eva. Estão a ver quão perigoso é dar atenção a Satanás? É por isso que a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Não dês lugar ao diabo, porque ele é perigoso. O diabo faz com que as pessoas vejam o mal como o bem e o bem como o mal.
E Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao bem mal e ao mal bem, que fazem de doce amargo e do amargo doce. Mas é isso que temos feito muitas vezes. Aquilo que é bom, ou aquilo que Deus nos diz que é bom, para nós é um fardo pesado. Mas aquilo que Satanás nos apresenta em forma poética na nossa mente é doce, não é? Mas o fim é a morte. Muitas vezes no relacionamento mesmo entre nós, como irmãos, às vezes uma pessoa passa, por exemplo, a Elizabeth, eu posso passar na Elizabeth, vou dar exemplo ao contrário. A Elizabeth pode passar por mim e não me cumprimentar porque ela está distraída ou está com algum problema. Eu, em vez de chegar na Elizabeth para perguntar: Elizabeth, tens algum problema? Hoje não me cumprimentaste? Logo o diabo diz na minha mente assim: ai, mas Elizabeth é antipática. Por que ela não fala comigo? Mas é verdade. Por coisinhas poucas, o diabo torna grande na nossa mente e dá foco e causa inimizade. O problema é que não para aí. Eu digo que a Elizabeth é assim, depois eu vou para a Sara e digo: Sara, viste a irmã Elizabeth? Ela é antipática. Passa pela gente e nem cumprimenta. A Sara, que me ouviu, nem procura saber da irmã Elizabeth o que se passou. O pecado de consentimento que Adão cometeu em relação com a Eva, por isso que Deus disse assim: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Irmãos, examinemos, porque muitos de nós temos pecados de consentimento. Às vezes nem conhecemos pessoas, só porque uma pessoa próxima de mim me disse que aquela pessoa é má, ela é isso, ela é aquilo. Eu tomo as dores dessa pessoa, fico a odiar essa pessoa sem conhecê-la. E quem é que sai sucedido? Satanás. Porque é isso que Satanás quer: implantar discórdia na igreja de Deus. E tem obtido sucesso. Tem obtido muito sucesso. Mas Deus está a nos chamar para despertarmos. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Essa é a palavra de Deus para nós. Tomemos cuidado, tanto com ouvir a Satanás, como com o pecado de consentimento. Porque é muito perigoso. A Bíblia diz que todo pecado só deve ser confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19:15. Se é pela boca de 2 ou 3 testemunhas, por que eu confirmo o pecado sem ouvir a outra parte e só pela boca da Sara? Então, eu invalido a palavra de Deus para validar a minha imaginação? Foi por causa de má imaginação que Deus decidiu acabar com o mundo antigo. Gênesis 6:5, Deus disse assim: porque toda a imaginação do coração do homem era só má continuamente, não é assim? Por isso decidiu acabar com o homem. Queremos nós estar entre os conterrâneos de Noé que não alcançaram a salvação? Não devemos nós adotar a postura de dar ouvidos à voz de Deus e provar os pensamentos mediante o exame minucioso da palavra de Deus? Porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Devemos submeter os nossos pensamentos à prova pela palavra de Deus. Má imaginação é pecado e também é falso testemunho. E quem consente com falso testemunho também pecou. E estando em pecado, Deus apresenta uma solução. Alguém sabe qual é? Aquele que peca tem que fazer o quê? Tem que confessar, meus irmãos. Primeiro temos que reconhecer que pecamos. Porque quem não reconhece que peca, não faz confissão.
não faz. Muitas vezes estamos tão habituados a ouvir Satanás que sentamos na igreja para ver cada ponto de pecado dos outros, ou daquilo que achamos que é pecado, em coloio com Satanás, e não olhamos para nós mesmos para ver assim, não, eu tenho que consertar primeiro a minha vida, tirar a trave que está nos meus olhos, e só depois estar apto para tirar o argueiro do olho do meu irmão. Mas ficamos quietos, sisudos, a observar. Mas não é aqui que falamos, não. É quando saímos daqui para fora, aquelas reuniõezinhas. Não viste fulano? Não viste fulano? Deus agrada disso, meus irmãos. Então o que viemos fazer à igreja? Enganar a quem? A Deus não se engana, ninguém engana a Deus. Porque Deus é justo e Deus olha para o coração. Deus vê todas as coisas. E muitas vezes o nosso pecado torna tão grave porque arrastamos pessoas para o nosso redil e influenciamos pessoas para o mal. E Deus não quer isso. Por isso, cada um de nós fiquemos alerta. A partir de hoje, se eu chegar a ti e te dizer alguma coisa de algum irmão, não acredita. Ouviste? Sim, senhor. Vou perguntar a esse irmão se o tal fato é mesmo assim, ou como é que é, para saber. Da boca da própria pessoa. Temos de ouvir tanto o pequeno como o grande. Deuteronômio 1,17. Não discriminareis pessoa no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Eu não posso concluir nada ouvindo só uma parte. E nem tomar partido de um lado ouvindo só uma parte. Pelo contrário, se eu te disser alguma coisa, por exemplo, da Elizabeth, vou-vos usar com confiança. Espero que não se zanguem. Se eu te disser, Sara, o teu dever é chegar na Elizabeth e perguntar a Elizabeth. E foi assim mesmo que aconteceu. Não é tomar a minha palavra e logo afastar de Elizabeth ou ajuntar comigo para falar mal de Elizabeth. Quem somos nós para falar mal uns dos outros? Somos melhores? Somos? Não somos, irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que cada um considera o outro superior a si mesmo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Se nós sentimos no nosso coração que temos esse pecado, eu sinto que cometi esse pecado e estou no treino para ver se abandono esse pecado, mas eu quero abandoná-lo mesmo. Porque muitas vezes já estamos tão interiorizados nisso que a pessoa mais chega em nós para falar uma coisa, já o teu interior se predispõe a tomar essas dores e a ficar do lado da pessoa. É uma coisa que parece inata. É natureza pecaminosa. Devemos treinar a nossa mente a combater isso. Nós não devemos ser parciais, mesmo com os que são mais próximos de nós. Porque em Cristo, se realmente estamos em Cristo, devemos ser amigos de todos. Agora, se a pessoa não está em Cristo, é claro que não vai ser assim. Não é? Quem sentiu, eu e todos nós que estamos aqui, se sentimos que estamos nesse pecado, Deus nos mostra ou nos oferece uma solução. Qual é? Reconhece a tua iniquidade com quem transgrediste e confessa. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas a confissão não é justificação dos pecados. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas é porque a fulana também me fez aquilo, me fez. Isso não é confissão. Se eu vou confessar, eu reconheci aquilo que eu fiz. Eu não vou confessar o pecado do fulano ou do ciclano. Eu vou confessar o meu pecado. Senhor, eu reconheço que eu agi mal, que eu fiz isso, fiz aquilo. Me perdoe. Sem justificação. Agora, quando começamos, eu fiz isso, mas o que vem depois desse mas, não é correto. Outra coisa. Se eu pequei contra a Cessa, será que eu devo fazer confissão só a Deus? Se esse pecado for verbalizado ou for exteriorizado. Por exemplo, eu posso só imaginar mal da Marinha.
Só Deus é que viu, não é? Mas se esse pecado eu falei ou eu agi mal, por exemplo, contra a Cessa, eu devo confessar esse pecado só a Deus? O que a Bíblia diz? Tiago 5,16. Alguém que encontrar e queira ler, agradeço. Amém. Obrigada, irmão. Aqui a Bíblia diz: confessar os seus pecados só a Deus. É assim que está escrito? Mas o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. É como vimos em Zacarias. Fazemos nossos corações como diamantes. Ah, eu não vou me humilhar abaixo dessa pessoa. Eu não vou. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não é assim que a Bíblia diz? Confessai uns aos outros e orai. A confissão e a oração, qual é que vem primeiro? Confissão, até para com Deus. Primeiro é a confissão. Quando confessarmos, depois vamos orar. Assim agora, o nosso Deus já não fica em silêncio, a não ser que queira nos provar. Não é? Porque Deus fica em silêncio quando estamos na desobediência consciente ou quando quer nos provar. Cada um de nós vamos examinar em que situação é que nos encontramos. Que Deus abençoe a sua palavra e que cada um ali presente que ouviu de bom grado a palavra de Deus, não da Délcia, e decidir caminhar para cumprir os requisitos, para que Deus possa ouvir as nossas orações, que assim possa fazer para a glória de Deus. Somente. E muito obrigada pela vossa audiência. Amém. Oremos. Santíssimo Pai, glorioso Senhor, bendito seja o teu santíssimo nome, ó Pai. Senhor, reconhecemos o nosso estado de pecado e suplicamos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados que temos cometido contra Ti e também contra o nosso próximo, ó Pai. Senhor, dá-nos poder para resistir à voz do diabo no nosso coração. Ajuda-nos a não acreditar no nosso enganoso coração, mas a depositar toda a nossa confiança somente em Ti. Porque o Senhor mesmo disse na sua palavra que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós escolhemos confiar em Ti, mas o Senhor conhece as nossas fraquezas. Por isso, fortifica-nos e ajuda-nos a pôr a nossa confiança e mantê-la somente em Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a meditar na Tua palavra dia e noite, para que possamos ser como planta junto a ribeiros de água. Senhor, santifica todos aqueles que de coração invocam o Teu nome. Todos aqueles que querem andar contigo em sinceridade. Ajuda, Senhor, a caminhar contigo e a não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Dá-nos o resto de boa noite e tome conta de todos os pedidos expostos aqui e os que ficaram escondidos no coração. O Senhor conhece todos. Satisfaça esses pedidos segundo a Tua santa vontade. Cuide dos doentes da Tua igreja e não só. Cuide dos aflitos no Brasil, aonde há inundações.
principalmente crianças e velhos, Senhor, que padecem muito nas emergências, ó Pai, porque têm muitas limitações, mas o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Senhor, cuida de todos os aflitos, de todos os que anseiam e esperam de Ti o resgate. Leva-nos em paz para nossa casa, cuide de nós durante toda essa noite, dá-nos um bom descanso e um bom despertar de manhã e prepara-nos um amanhã vitorioso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.